Olá a todos, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Farmácia em Pauta. Me chamo Lucas, estou aqui com a Fernanda, somos estudantes de farmácia do Centro Universitário Unibrasil e hoje recebemos aqui o diretor tesoureiro, Dr. Eduardo Valério, e a diretora secretária, doutora Grace Eubank. Eu agradeço mais uma vez a disposição dos dois, eles terem cedido seu tempo para participando do nosso episódio, do nosso podcast, desse trabalho acadêmico que vemos fazendo há um bom tempo já. E vamos começar nosso podcast agora. Vamos. Doutor Eduardo, doutora Grace, eu gostaria de saber um pouquinho mais a trajetória de vocês, como farmacêutico, como membros do CRF. Podem contar um pouquinho mais? Olá, Fernanda, Lucas, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada. E eu sempre estive na farmácia hospitalar, me formei em 2004. Então, como que eu ingressei na área da saúde? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos como secretária de um médico lá no interior de Santa Catarina. Vim para Curitiba para estudar, trabalhar. E, na época, teve a oportunidade de eu conhecer o curso de farmácia. E uma outra grande oportunidade que era trabalhar dentro do hospital da PUC, a qual eu já havia passado no vestibular e que permitia com que os colaboradores tivessem bolsa de 75%. Então, entrei como recepcionista do hospital. Depois, automaticamente, depois que eu me formei, fui para a farmácia hospitalar e não saí mais da farmácia hospitalar. E fiquei nos hospitais da PUC por 15 anos. Entrei como qualquer... A grande maioria dos recém-formados no plantão noturno, depois assumi a supervisão, a coordenação, depois a gente participou da construção do Hospital Novo da PUC, fiquei mais 5 anos lá, depois acabei indo para um outro hospital. E eu digo que nós, enquanto farmacêuticos, a gente precisa se colocar muito à disposição, né? Nós somos muito articulados e corajosos e, na ocasião, eu fiz um projeto dentro do hospital e fui apresentar esse projeto para o Conselho Regional de Farmácia. Então, aproveitando e contando, né, como que foi a minha inserção no Conselho Regional de Farmácia. Fui muito bem recebida pela diretoria do Conselho Regional à época e fui convidada para fazer parte do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar como membro. Depois fui convidada para ser conselheira e depois como diretoria. Então, essa é a minha trajetória. Atualmente, eu estou na consultoria, ajudo profissionais farmacêuticos, hospitais, com mapeamento de processo, capacitações. Então, basicamente, foi essa a minha trajetória na farmácia hospitalar. Muito legal. Essa inserção ali no CRF também muito interessante. É um lado que não é muito falado, né? A gente tem muitas dúvidas nisso, muito bom saber. E é importante também, Fernanda, era um projeto e eu sempre estive muito preocupada em estar de acordo com o código de ética. Então, era um projeto inovador, um projeto novo, e eu fui pedir aconselhamento para o Conselho Regional de Farmácia para ver se eu, enquanto farmacêutica, eu poderia desenvolver essas atividades as quais eu estava propondo dentro do projeto. Muito legal. E é bom você tomar essa iniciativa também, porque existem muitas pessoas que têm projetos também em mente. Várias pessoas têm vários... A maioria dos farmacêuticos tem projeto de melhoria, só que eles não têm essa coragem que você teve de ir até o conselho, procurar algum conselheiro e discutir, falar, não, eu acho que isso pode ser inserido em tal área da farmácia hospitalar, eu acho que isso seria bom você ver, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, então acho que um diferencial de você mesmo como farmacêutica foi tomar esse ponto de partida e ir atrás desse projeto para conseguir fazer ele dar certo, né? E acredito que é assim que se tomam os novos rumos, né? Da profissão. Quando a gente tem profissionais que acreditam, né? E que seguem, e volto a dizer, muito em acordo com a profissão, né? Sempre fazer o certo desde a primeira vez. Sim. O doutor quer compartilhar um pouquinho da sua trajetória? Muito legal. Obrigado pelo convite, né, Fernanda, Lucas, a todos que nos assistem aí. A minha trajetória é um pouquinho diferente, porque eu venho de uma família que tem um escritório de contabilidade. Então, eu nasci dentro do escritório de contabilidade, praticamente. E aí, eu me lembro, desde os 6, 7 anos de idade, eu indo lá, mexendo com negócio de contrato. Só que eu sempre fui muito curioso. E aí, eu desmontava computador, eu desmontava as coisas ali e sempre tive esse interesse. E eu falei, vou fazer engenharia eletrônica. Saí de casa com 15 anos de idade e vim morar em Curitiba, saí de uma cidadezinha chamada Santa Cruz de Monte Castelo.
Não a maior conheço. cidade do estado do Paraná. Nossa, nem é. Pra você ver. É uma Não cidadezinha. Em nome, né? O maior nome que tem hoje. E uma cidadezinha de uns 7 mil habitantes, vim morar em Curitiba, né? Com meus 15 anos, para estudar e chegar lá na tal da engenharia eletrônica. Só que aí eu comecei a morar com uma pessoa que fazia engenharia eletrônica no antigo Cefet, e eu olhava o material dele e falava, não é isso aí, não vai dar. E aí eu morei também com um rapaz que fazia farmácia, e olhava para o material dele e falava, pô, isso aí é legal. Conversava sempre com ele, como é que era a faculdade, como é que era o trabalho, né? Que já estava na época de estágio de trabalho. Falei, é isso aí que eu vou fazer. E aí tomei a decisão, lá com meus 16, 17 anos, fiz farmácia, só que sempre tive esse pezinho, essa veia mais para a questão empreendedora, né? Acho que pelo fato de crescer num ambiente mais de gestão, de números e tudo mais, eu sempre gostei muito disso, né? De desafios, de número, de empreender. E aí logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa farmácia, fiquei 1 ano e meio lá, comprei uma farmácia, depois de 1 ano e meio vendi essa farmácia e fui trabalhar numa rede de farmácia como consultor dessa rede. E aí, por essa rede, eu fui para o Centro-Oeste fazer expansão, né, como um farmacêutico conhecedor de assuntos regulatórios, só que também já com essa veia mais para a parte de gestão. Fiz a expansão no Centro-Oeste, saí dessa rede, fui trabalhar numa grande empresa de consultoria, conheci quase todos os estados do país, trabalhando como farmacêutico consultor. Em 2018, montei a minha empresa de consultoria, que tenho até agora, e por conta da farmácia, eu tenho o prazer de ter conhecido todos os estados do país, né? Eu visitei todas as capitais, cidades de interior, então a farmácia me deu tudo que eu tenho e ainda me proporcionou essa questão, né? De poder conhecer hoje o nosso Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e foi isso, né? Eu entrei na questão da farmácia muito por questão de conhecer o material e conversar com uma pessoa que morava comigo. E nesse meio tempo, né, eu conheci o Márcio, logo que eu me formei e fui trabalhar numa farmácia, tinha Orkut ainda, né, da época do Orkut. Vocês nem sabem o que é Orkut. Já ouvi falar. Ai, eu sei o que é, não sou tão nova assim. Aí em 2011, 2010, 2011, me formei em 2009, 2010, eu acho que estava nas farmácias, e eu tive dúvidas sobre um medicamento, o Notus. Ele vinha, antigamente ele tinha, como na tarja dele, venda sobre prescrição e retenção, porque ele tinha um componente que afetava o sistema nervoso central. E aí eu perguntei para o Márcio, não sabe por que vem sobre retenção, né, de receita? Aí ele me explicou, porque ele sempre teve essa questão é um bom fofoqueiro, né, ele sempre postava informações e tudo mais. Hoje ele tem um blog, evoluiu, né? Tá no Facebook ainda, mas já tem um blog e tal. E é o nosso presidente atual do Conselho Regional Atualmente de Farmácia do Estado do presidente. Paraná. É o farmacêutico que sabe Antoniazzi. ele qualquer prescrição de médico, ele sabe ler até qualquer garrancho. E aí, conversando com o Márcio, a gente construiu uma amizade. Em 2014, eu volto para Maringá e perguntei para ele, né? Que ele é de Apucarana. Perguntei, Márcio, tem associação de farmacêutico em Maringá? Se tiver, eu quero me envolver. E ele me passou o contato. Em 2015, eu era o presidente da associação, porque é algo que hoje os farmacêuticos, infelizmente, não se envolvem muito. Acho que para quem estiver ouvindo, né, assistindo, é muito bom essa questão de participar das associações, buscar entender como funciona o sindicato, se envolver, participar, porque muitas vezes a gente escuta assim, nós não temos valorização, nosso salário é pequeno, isso e aquilo. Mas quem cuida disso é o sindicato. Nós mesmos, né? E eu cansei de ir em reuniões de sindicato para assembleia sobre a questão trabalhista ter 3, 4 farmacêuticos. Então nós não temos força, nós não temos expressão numa negociação, né? E aí eu me envolvi nisso, aí fui embora, voltei, atualmente sou presidente novamente, né, da Associação dos Farmacêuticos de Maringá, e por conta desse convívio, essa amizade que a gente criou, quando ele montou toda essa questão da diretoria, ele me convidou e eu aceitei e hoje estou aqui como tesoureiro, né? Mas foi dentro dessa questão de, primeiro, querer ser um bom profissional. Acho que o que a Grace falou, né? Sempre querer fazer certo da primeira vez. Eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre quis fazer o melhor e sempre da primeira vez. Então, sempre busquei isso dentro da profissão. Sempre quis ajudar muitas outras pessoas. Sempre me deixei bem disponível para isso. Ele me mandava e-mail sobre dúvida de farmácia popular, sobre dúvida de... Ixi, sempre ele mandava alguma coisa de algum farmacêutico. Eu sempre ajudei muito. E aí,
naturalmente, né, quando montou-se a chapa, acho que reuniu essas pessoas que têm tanto entrosamento e amizade, assim. Então, além de ter a parte profissional, a gente tem essa questão de fato, né, ter uma amizade. Isso é muito, acho que muito melhor do que assim, só se conhecer profissionalmente, né? Então, exatamente, foi fica muito legal mais isso. leve, né? São interesses em comum. Exatamente. Fica mais fácil trabalhar com pessoas que a gente realmente gosta. E eu acho que não é só questão, igual você falou, doutor, não é questão de, eu falo e não faz nada. É questão de ir e agir, ir atrás dos seus direitos, ir atrás de palestras, reuniões, estar sempre envolvido com questões do nosso conselho mesmo, regional de farmácia, com o Conselho Federal também de farmácia, e sempre dando pé, como os dois falaram, os dois têm parece que não é, mas também é uma trajetória muito similar, que os dois tiveram me perdi na palavra, mas aquela vontade de ir atrás das coisas e ter a capacidade não, ter a vontade mesmo, ir correr atrás. Eu quero fazer isso, não, eu vou fazer isso, eu vou atrás, eu vou lutar por isso. Então, e dá pra se perceber que nos dois tem muito disso também. Então, acho que a questão da amizade também foi se envolvida por conta disso, que tanto a doutora Grace quanto o doutor Eduardo têm pensamentos muito iguais nessa questão, nesse quesito. Mesmo estando de áreas tão distintas, tão diferentes, né? Lucas, eu acredito muito que a gente chega numa maturidade profissional, que aquele ambiente nosso, ele não comporta mais esse profissional Sim. que nos tornamos. E quando o Eduardo diz assim, eu sempre gostei muito de ajudar, e eu penso muito isso, o que eu, enquanto profissional, o que eu já aprendi em toda a minha trajetória, o que eu posso contribuir, né? E o nosso compromisso para a profissão e para os alunos que vêm, que serão os novos profissionais. Isso me ajudou também, eu assumi a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar em 2017 como presidente, Regional Paraná. Fizemos algumas capacitações, alguns eventos, fui chamada para alavancar as outras regiões, as outras regionais do Brasil, e cheguei até a vice-presidente da SBRAF Nacional. E atualmente eu coordeno o Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar e Oncológica do Conselho Federal de Farmácia. Então, os horizontes, eles são infinitos. E nós, dentro da nossa capacidade, da nossa vontade de ajudar, de compartilhar, creiam vocês que a gente chega a lugares que a gente nem imaginava. Nem nos nossos melhores sonhos a gente consegue. Eu me pego às vezes pensando, por que hoje eu estou dentro do Conselho Federal de Farmácia, coordenando um grupo de seletos profissionais e tomando decisões que mudam o rumo da profissão, especialmente dentro da farmácia hospitalar e oncológica, né? Então, são essas oportunidades, né, de conhecer pessoas, de conhecer o Brasil todo e de levar aquelas sementinhas, né, que a gente gosta de jogar, né, Eduardo? A gente joga as sementinhas e a gente acredita muito que pegar na mão, de capacitar, de orientar, de falar, porque enquanto recém-formada, eu não tive oportunidade que alguém me pegasse pela mão, me mostrasse, e hoje eu sinto essa responsabilidade, né? Então, esse mundão aí é um mundo imenso e cabe aí muitos profissionais. E volto a dizer, o profissional farmacêutico ele é muito corajoso, articulado. Ele é um profissional que inspira confiança. E a gente, se nós nos propomos a estar nessa profissão, a gente tem muito a crescer, a construir e se postar frente à população principalmente, né? Que a população, identificando o profissional, aí que vem a nossa valorização. E nós, enquanto profissionais do nosso dia a dia, que a gente vai, né, semeando, colocando os nossos tijolinhos e a nossa responsabilidade. Sim, com certeza. Com todos, né? Com todos. E, além de tudo isso que vocês falaram, eu queria saber um pouquinho sobre o que uma diretora, secretário, que um diretor tesoureiro faz dentro do conselho, porque muitas vezes a gente não escuta esse termo. Diretor secretário, diretor tesoureiro. Não ouvimos muitos esses termos, como nós estudantes. Talvez quando se formássemos, quando se formar, a gente escute mais, mas houve essa dúvida entre nós e a gente gostaria de compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente sobre o que vocês exercem na função de vocês dentro do Conselho Regional de Farmácia hoje em dia. Bom, a diretoria é composta por 4 diretores. Aí tem o diretor-presidente, né? O presidente, que atualmente é o Márcio Antoniassi, o vice-presidente, que é o Valquírias, né? O Tato,
o diretor tesoureiro, que é o Eduardo, e eu sou a diretora secretária-geral, que cuida especificamente de todo o secretariado, né? Do cadastro, das atas, de toda essa parte burocrática, digamos assim, né? Você quer complementar a sua fala, Eduardo, enquanto tesoureiro? Nós temos dentro do conselho a questão do regimento interno. E aí, cada diretor ou cada área, né, de direção tem dentro do regimento interno o que ele tem que fazer, quais são as suas obrigações. Então, eu como tesoureiro hoje trabalho junto com principalmente a contabilidade, o setor, né, financeiro e contabilidade. E aí a gente faz planejamento orçamentário. Então, tudo que rege receita e despesa financeira, a gente faz o planejamento uma vez por ano, né? E apresenta isso para o plenário. O plenário é composto, né, de 15 conselheiros, inclusive a diretoria, e precisa de uma aprovação. Então, a gente faz o planejamento e a plenária aprova ou reprova, né, esse orçamento que a gente faz. E aí, depois, a gente cuida da execução disso, né? O primeiro passo é planejar. Planejou, aprovou no plenário, aí vem a execução, e aí a cada 3 meses é prestado conta da execução disso, dentro da plenária, para todos os conselheiros, feita a exposição dos números para aprovação ou reprovação dessas contas. Então, tudo que tange no aspecto financeiro hoje, entrada e saída de recurso do conselho, fica na pasta da tesouraria. E aí eu faço esse controle e cuidado junto com o setor financeiro e contábil lá do conselho. E na plenária, eu, enquanto diretora secretária-geral, eu sou responsável também pela ata, pelo quórum, por conduzir, né, iniciar a plenária. Também no juramento, nós temos o juramento de novos profissionais, então faço a condução ali do juramento também, e toda a parte de cadastro, de RH. No cadastro nós temos o departamento de pessoa física, de pessoa jurídica, e tem todos ali os processos, né? Temos em cada departamento um gerente, né? E assim que a gente vai, até aproveito para dizer que o Conselho Regional de Farmácia tem ótimos gerentes. Eu sou a única diretora de Curitiba, Eduardo, Tato e o Márcio são do interior do Paraná, e nós temos uma equipe muito robusta, muito responsável, que toca realmente todo o Conselho Regional de Farmácia, né, Eduardo? Sim, a gente sempre diz que hoje o conselho funciona sem a diretoria, né? A diretoria vai lá mais para atrapalhar do que de fato para conduzir, mas é um corpo, né, muito bom, a equipe é muito boa e nos ajuda muito. Então, qualquer diretor que venha entrar dentro do conselho tem sim uma equipe lá muito boa, bem preparada para poder ajudar, inclusive pessoas que estejam na minha situação. Eu não fui conselheiro, né, e nunca tinha participado de algo do conselho em si, na parte de gestão, e já entrei como diretor. Então, eu não sabia muitas coisas. E aí, a gente vai estudando e vai aprendendo e vai tendo auxílio do time lá dentro também, que é muito bom. A diretoria, ela se reúne uma vez na semana, então nós resolvemos que toda terça-feira nós estamos reunidos em reunião de diretoria e temos uma extensa pauta, geralmente, e temos esses gerentes, esses colaboradores que nos suportam ali nas decisões. Então, a nossa reunião acontece na primeira, na segunda e na última semana do mês, e na terceira semana nós temos a plenária. Então, é sempre na quinta e na sexta-feira, e deixo aí o convite para todo mundo. A plenária é aberta a todos, né, a todos os profissionais farmacêuticos, e ela fica gravada. Então, quem não conseguir participar tem a possibilidade de assistir todas as plenárias, as discussões, estar atentos e atualizados quanto a todas as decisões, né, da diretoria, principalmente do plenário, que é soberano. Além dos farmacêuticos que podem participar da plenária, nós, estudantes, também podemos participar dessa reunião que vocês fazem toda... Esqueci agora. A plenária. Terça. Terceira semana, quinta e sexta, todo mês. Sim. E daí nós temos toda quinta-feira a plenária fechada para todos os processos éticos e administrativos, e na sexta-feira, daí sim, a plenária fica aberta. Entendi. E agora, uma pergunta sobre uma área específica agora de vocês, como você é farmácia hospitalar e o doutor Eduardo é mais na questão de empreendedorismo. Eu queria perguntar para você que você já teve uma longa trajetória no mercado hospitalar, do farmacêutico. Quais que são os avanços hoje em dia, as tecnologias e
as tecnologias que a gente vem vendo, consumindo o mundo hoje, como a inteligência artificial, as IAs, e vem se fomentando muitas informações que no futuro não vai ter mais atendente de farmácia. As farmácias hospitalares vai ser tudo tudo já automatizado, por assim dizer. E eu queria saber um pouquinho mais sobre essas tecnologias avanços hoje em dia da farmácia hospitalar, já que você está mais antenado do que eu, mera estudante. Excelente pergunta, Lucas. Eu só quero começar pelo finalzinho, né? Que você disse assim, daqui a pouco os robôs, a tecnologia, ela vai estar atendendo, né? E a gente teve o Summit, ano passado, o Summit 2023, teremos agora o Summit 2025. E uma grande lição que eu levei do Summit 2023 foi um palestrante, o Eduardo Lembra, disse que o palestrante disse assim, nós estamos tão avançados e avançaremos com certeza ainda mais, será que a tecnologia, o robô, as IAs, elas tirarão o emprego, né, o espaço do farmacêutico? Aí as pessoas responderam, né? Aí ele fechou. Tenho medo. Aí ele fechou e disse o seguinte: um farmacêutico preparado tecnologicamente, entendendo de inovação e de todas as ferramentas, pode sim pegar o lugar, né? Ocupar o lugar de um outro farmacêutico que não esteja antenado e aceitando esse novo universo, né? Mas dentro da farmácia hospitalar, nós dizemos que a farmácia hospitalar é a farmácia 4.0. Eu tenho rodado o território nacional, levando capacitação, consultoria. A gente tem realidades totalmente diferentes. A gente tem hospitais que não têm prescrição eletrônica, que tem aquela prescrição ainda escrita, e temos hospitais com robótica, com dispensários eletrônicos, com tubo pneumático, com toda aquela estrutura tecnológica de fracionadora, de etiquetadora. Então, o profissional farmacêutico lá dentro da nossa resolução da farmácia hospitalar, a 730 de 2022, traz todas as competências, as atribuições do farmacêutico da área hospitalar. E ele diz que uma das responsabilidades dele é avaliar a tecnologia. Então, o farmacêutico hospitalar, ele precisa estar aberto, se estrategicamente, para aquela instituição receber um prontuário eletrônico, um dispensário eletrônico, enfim, qualquer tecnologia, o profissional farmacêutico ele precisa estar aberto, entendendo e recebendo essa tecnologia. A gente sabe que ela vem para melhorar e aumentar a segurança da cadeia medicamentosa. Porém, a resolução diz que nós precisamos avaliar as tecnologias, todas e quaisquer tecnologia. Porque pensa, Lucas, Fernanda, quando a gente insere um prontuário eletrônico, o farmacêutico ele precisa colocar todo o cadastro de medicamentos, as diluições, as orientações, interação droga-nutriente, droga-droga, as incompatibilidades em Y, enfim, todas aquelas informações importantes para quando o prescritor ele for fazer a prescrição, que ele esteja num ambiente seguro. Então, sim, estivemos em Foz na semana retrasada e visitei um hospital que, assim, eu sei com o meu coração explodindo. Tem a farmácia central, porém, o hospital ele disponibilizou de dispensários eletrônicos. Então, não tira a nossa responsabilidade enquanto farmacêuticos, né? Porque o que a gente vê dentro da farmácia hospitalar? Geralmente, depende da capacidade e de como aquela instituição ela vai resolver a sua logística medicamentosa. Então, geralmente, é uma farmácia central e as farmácias satélites dispostas nos ambientes mais críticos, no centro cirúrgico, na UTI, no pronto-socorro. E esse hospital, ele resolveu ter a farmácia central e dispensários espalhados pelo hospital. Então, não é porque a gente colocou um equipamento lá, que nós fizemos a primeira avaliação, que nós precisamos estar acompanhando toda a parte de rastreabilidade, de componentes e principalmente da segurança, né? Porque a gente sabe que existe um sistema, toda uma amarração por trás desse equipamento e que é importante que nós, enquanto farmacêuticos, a gente entenda e a gente esteja muito próximos à tecnologia de informação. Então, eu tenho uma experiência num outro hospital, que a gente implantou um sistema de prontuário eletrônico e eu precisei ceder 3 farmacêuticas para a tecnologia de informação, senão a gente poderia levar um risco muito grande aos pacientes. Então, a TI
tem a sua responsabilidade, os farmacêuticos também, e os farmacêuticos, eles estão entrando, não ano passado, não ano retrasado, há anos, se entremeando aí na tecnologia de informação. Então, eu mesma, eu fiz uma pós-graduação na PUC de Tecnologia de Informação em Saúde, foi em 2009, por aí, e finalizei o meu mestrado em Engenharia Biomédica, que aprendi, né, toda a parte de inteligência artificial, de mapeamento de processo. Então, quanto mais nós estivermos ligados e antenados, porque o futuro é esse, né, Lucas? Sim. O futuro é esse, e a farmácia hospitalar, ela está muito preparada, realmente muito preparada para receber toda essa tecnologia. E o profissional farmacêutico antenado aí a toda essa tecnologia. E os professores mesmo vêm falando pra gente nas aulas, vocês que fazem farmácia têm que ter em mente, farmacêutico sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar buscando mais conhecimento, porque o mercado vai mudando, e muitas vezes a gente fala, não vai mudar. E a gente tá vendo que isso está mudando de um nível que às vezes a gente não consegue acompanhar também. Mesmo querendo, você Sim, não acompanha. Não acompanha. Né? Você Imagina aqueles profissionais que, não, é assim, sempre foi assim, esse profissional, ele será atropelado. Não, Sim. E a gente tá nessa era, assim, de evolução muito grande em todas as áreas. Isso que é o difícil, você vê numa área hospitalar, cosmética, de análises, assim. Então, é muita mudança ao mesmo tempo. Minha opinião pessoal, eu não acho que a gente será substituído. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que nos capacitar, entender, né? E trabalhar com essas tecnologias que muitas vezes vêm para nos ajudar. Falando sobre tecnologia, mudanças de mercado, doutor Eduardo, você, como falou anteriormente, é uma pessoa que tem ali não vou falar um pezinho, você tem um coração muito grande pelo empreendedorismo. A gente percebe que você está muito presente nas redes sociais. Queria que você contasse como que está esse mercado, como que é empreender, né? Sendo um farmacêutico empreendedor e estar presente nas redes sociais. O farmacêutico não é tão visto, vamos falar, pela sociedade. As pessoas não têm noção do quanto que a gente é capaz de fazer. Eu acho que essa área ajuda muito nisso. E é uma área que muitos também não conhecem, o farmacêutico empreendedor. O que é um farmacêutico empreendedor? Acho que é um ponto que a gente pode conversar. O que é um farmacêutico empreendedor? Eu, farmacêutico, posso ir nessa área? Porque muitas vezes a gente pensa, farmacêutico empreendedor, aquele que compra uma farmácia e deixa os outros trabalhando por ele. Mas não é só isso, né? Tem todo um projeto por trás, uma equipe por trás. Aí eu acho que é mais essa pergunta que a gente queria que você desenvolvesse também com a gente. Legal. Até complementando essa questão da tecnologia, para depois a gente entrar nessa questão do empreendedorismo, eu acho que a IA não é futuro, ela é presente. Nós vivemos num período disruptivo. Né? Nenhum de nós vivenciou isso. Então, nós estamos numa era que, cara, a gente vai ter muita oportunidade, muitos riscos, mas muitas oportunidades. Nosso mercado é extremamente regulado e regulamentado. E isso vai precisar de mudança para a gente poder trabalhar, de fato, a tecnologia e explorá-la no potencial que ela nos oferece. Exemplo, a gente consegue criar automações hoje para lembrar o paciente de tomar um medicamento. Eu consigo melhorar toda a cadeia de rastreabilidade para entender algumas coisas. Então, eu minimizo riscos, eu melhoro a adesão ao tratamento. A tecnologia está aí para nos ajudar a fazer tudo. Então, esse é um ponto. E aí eu preciso estudar para usar isso. E aí a questão do empreendedor não é que eu preciso ter um CNPJ para empreender. O empreendedor é o quê? É aquele cara que tenta resolver um problema de forma que ele está inovando. Eu não preciso inventar a roda, mas eu preciso criar uma forma, às vezes, diferente de resolver um problema que está acontecendo. Poxa vida, o meu paciente não toma o tratamento. O que eu vou fazer para ele? Veio alguém um dia, desenhou um sol e desenhou uma lua. Já melhorou. Já inovou, né? Já inovou. Porra, beleza, já fizeram isso. Eu não vou fazer mais o sol e a lua porque isso já não é novo, mas eu continuo usando. Agora eu vou com automação. Então eu crio uma ferramenta com inteligência artificial de automação que vai programar os disparos e vai conversar com o paciente, inclusive. Já acontece. Já fizeram. Não consigo mais inovar nisso. Mas eu estou sempre pensando em como resolver um problema. Empreender não é se prender dentro de uma caixa. Eu preciso ter uma empresa para empreender. Eu preciso ter um CNPJ para empreender. Não. Muito pelo contrário. Eu posso empreender em qualquer lugar, a qualquer momento, simplesmente pensando em, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço isso? E na faculdade a gente tem várias ideias,
Só que eu estava dando uma palestra sobre empreendedorismo esses dias. A faculdade é fácil, né? Nós somos treinados para avançar na escola, na faculdade. Existem as provas, você estuda para a prova, você faz a prova, você passa. O desafio está depois. Porque aí são problemas que ninguém te dá a matéria para estudar. São problemas que aparecem na sua frente e você fala, preciso resolver. Aí você tem que ter o espírito empreendedor. Por quê? O empreendedor ele vai atrás da solução. Quem não quer empreender, deixa. Alguém vai fazer, eu não preciso, isso aí é muito difícil, isso aí não é para mim. Então, dentro do ambiente do empreendedorismo, a gente tem a classificação das pessoas em 3 níveis, né? Tem um teste que se chama coeficiente de adversidade, né? E aí você vai fazer esse teste e vai perceber lá, você tem 3 níveis. É o desistente, é o campista, é o alpinista. Desistente é aquele que olha e fala assim, puxa, é muito difícil. Não vou nem gastar tempo que eu não consigo fazer, não é para mim, eu não dou conta, não faço. E fica ali. E tá tudo bem, não tem problema. Essa pessoa vai trabalhar para alguém, vai viver ali na média, beleza. Esses são 15%. 80% tá nos campistas, que é o cara que ele até tenta às vezes resolver, ele busca soluções novas, mas ele, puxa vida, vou ter que fazer um mestrado? Não vou, deixa quieta. Então ele tem ali aqueles momentos de, nossa, eu vou fazer, começa, depois desiste. Mas ele tá ali, ele é disposto, ele ajuda, né? Ele até faz. E aí, a maioria tá nesse, 80%. E 5% é os alpinistas, aquele que tá sempre buscando, puxa vida, aqui onde eu tô tá legal, mas se eu for ali vai ser mais legal. O que eu preciso para chegar lá? Aí ele vai atrás. Então tá sempre com uma meta, tá sempre com um desafio novo, tá sempre estudando. E isso é empreender. É sempre você buscar inovar, fazer as coisas, resolver problemas para ajudar as pessoas, né? Então eu não preciso me colocar numa caixa, eu não preciso... para empreender eu preciso ter uma farmácia. Para empreender eu preciso ter um hospital. Para empreender eu preciso ter um laboratório. Para empreender... Não, nada disso. E aí, dentro da farmácia, a gente tem lá 10 grandes áreas, né, reguladas para atuação. Dentro dessas 10 áreas, nós temos mais de 150 áreas de trabalho. Eu posso empreender em cada uma delas. Ou até mais de uma. Basta eu ter essa disposição. Pô, que problema que eu resolvo hoje? Para ajudar a Grace a fazer melhor o que ela faz. Porque se eu faço isso, naturalmente eu me destaco, seja para ela, e ela vai me indicar para alguma outra pessoa. É estar sempre em movimento, né? E sempre a se sua comunicando. carreira, a sua profissão, você vai melhorar naturalmente. Isso é empreender. Né? E, invariavelmente você vai ter uma empresa em algum momento. Porque se você gosta de resolver problema, as pessoas vão te contratar para resolver problema. E aí você vai ter uma empresa, vai ser natural. Agora, tem gente que gosta, eu vou abrir uma farmácia que eu gosto de farmácia. Vai empreender na farmácia e tá tudo certo. Lá dentro da farmácia eu tenho um monte de problema para resolver. Né? Então eu estou sempre resolvendo problema. E o doutor acha que o CRF tem estimulado cada vez mais o farmacêutico está ali no empreendimento, nesse movimento constante, em diversas áreas? Tem algum projeto? Sim. Dentro da nossa gestão, a gente montou o GT, que é o Grupo Técnico de Trabalho, né, de Empreendedorismo. E dentro desse grupo a gente tem elaborado manual, fizemos uma parceria com o Sebrae para estimular cada vez mais, buscar fomento financeiro, buscar consultoria mais barata, enfim, buscar de fato as ferramentas para ajudar o empreendedor. E, além disso, nós estamos no nosso 41º mês de gestão. Isso? Olha. Nossa! Tá deixando certinho, tudo acompanhado. Estamos fechando o 4º ano, né? Estamos fechando o 4º ano. Então, em dezembro fechamos 36 meses, com 5 meses desse ano, 41º. Desses 41 meses de gestão, nós fizemos treinamento de gestão em 38 ou 39 oportunidades. Todos os meses a gente escolhemos uma cidade e montamos um curso de 2 dias, falando de gestão, precificação e marketing para a farmácia. E a gente já rodou o estado todo e continuamos rodando, esse é um compromisso nosso. Para quê? Ajudar aquele que já está empreendendo e dar mais ferramentas para quem quer empreender. Né? Então, o Conselho, de fato, tem trabalhado muito nessa questão para auxiliar o farmacêutico, para auxiliar o profissional, também para capacitar o aluno que quer empreender amanhã.
né? Então a gente tem, de fato, Muito trabalhado legal bastante isso. nisso. Porque tem vários alunos dentro da faculdade mesmo que já tem esse espírito. Ai, eu quero fazer farmácia e eu quero chegar no final do curso, quero ter o meu próprio laboratório, quero ter minha própria farmácia. Sim. E é bom trazer o doutor continuar comentando isso para mais alunos estejam interessados, mais alunos estejam procurando. Então, é uma coisa muito legal que a gente vê, nós, alunos, vemos do conselho. Também posso ter certeza que os profissionais mesmo já formados também possam ver isso, mas é muito legal ter esse espírito de profissionais capacitados dentro do nosso conselho, nos trazendo esse conhecimento necessário para a nossa formação futura. E agora, já encaminhando para o final, ia fazer eu prometo para vocês que agora é a minha última pergunta. Não vou mais ficar segurando vocês aqui comigo. Eu e a Fernanda não vamos mais ficar segurando. Por mais que eu escutaria por Porque horas. esse podcast a gente podia estar encaminhando ele por horas e horas e horas, porque em tecnologias, inteligência artificial, empreendedorismo mesmo, farmácia hospitalar, são tantos assuntos que a gente tem tanto que comentar, tanto que perguntar, mas deixaremos para episódios futuros. Então, minha última pergunta para você, doutora, é como que é a inserção de um farmacêutico dentro da área hospitalar? Quando eu sair da faculdade, dando exemplo, quando eu sair da faculdade, já posso, eu vou mandar meu currículo pro Marcelino, para um hospital aí, qualquer hospital aí de Curitiba. Eu posso começar a trabalhar como farmacêutico hospitalar, precisa ter uma pós-graduação? Como que é a inserção desse profissional na área? Você pode enviar seu currículo, você pode entrar em qualquer hospital. Eu fui por muito tempo gestora do Hospital Marcelino, inclusive, né? Eu comentei que eu fiquei por 15 anos no Grupo Marista. Enquanto gestora, claro que abriam as vagas e eu precisava fazer a seleção e a contratação. Lucas, eu digo para você o seguinte, enquanto gestora, claro que eu buscava profissionais com experiência. Porém, acima disso, eu buscava profissionais com perfil. Qual é esse perfil? Esse perfil de proatividade, esse perfil de colaboração. Então, eu preferia contratar uma pessoa, entre aspas, boa, um bom profissional, e eu treinava. Então eu mostrava os processos, eu orientava, eu sentava junto, eu mostrava os POPs, eu fazia as capacitações. Se tinha um processo de entrar no quarto do paciente, eu entrava por algumas vezes com esse profissional, né? Então, falando de conciliação medicamentosa. Então, o farmacêutico precisa abordar o paciente, precisa abordar o familiar, o médico, enfim, todos os envolvidos. E por muitas vezes eu entrava com esse profissional, porque a prática é muito simples, é muito fácil. Claro que dentro da farmácia hospitalar é um ambiente muito robusto, é um ambiente inseguro, porque a gente trata de pacientes, geralmente pacientes graves, né? Pacientes que nós temos a responsabilidade de devolver para a sociedade uma pessoa com a saúde restabelecida. E a gente sabe, estudos mostram, que estar no hospital é muito perigoso. É mais perigoso do que a gente andar de avião, de pular de bungee jump, de voar de parapente. Eu vou de parapente, eu sou piloto, atualmente eu não tenho... Piloto? Agora eu fiquei chocada, né? Então, assim, o ambiente hospitalar é muito perigoso. Então, eu preferia, Lucas e Fernanda, escolher dentro daquele grupo que mandou currículo, que gostaria de estar no hospital, eu identificava mais o perfil. Nós, enquanto Conselho Regional de Farmácia, com o apoio do Conselho Federal de Farmácia, até por uma vontade minha, nós rodamos o estado do Paraná dando capacitação de farmácia básica hospitalar, né? Porque eu via, enquanto gestora, que alguns recém-formados tinham interesse de vir para a farmácia hospitalar, outras áreas, farmacêutico da comunitária queria vir, mas não tinha essa parte básica. Então, nós temos essa responsabilidade temos várias áreas de capacitação, porém esse é um curso também que a gente roda o estado do Paraná. Então, o recado que fica, quem consegue entrar, permanecer e fazer história dentro da farmácia hospitalar é aquele profissional que realmente tem esse perfil, que gosta de... não é apenas uma função, não é apenas um salário, é algo a mais, né? Porque a gente precisa entrar na farmácia hospitalar entendendo que nós entramos como gestores, que nos dão uma equipe. Por mais que você seja plantonista da noite ou do final de semana, nós seremos responsáveis por uma equipe. E principalmente, né, por todos os pacientes do hospital. E querendo ou não, o farmacêutico tem um papel extremamente importante dentro do hospital, como
eu vejo assim que sem medicamento o hospital não funciona. Sem os profissionais da saúde também o hospital não funciona. Mas assim, o que eu quero dizer é que o farmacêutico é importante sim, porque se não tiver alguém para entender que aquele medicamento o paciente não pode tomar, aquele antibiótico não vai fazer efeito naquela bactéria que o paciente está tendo, aquela infecção que o paciente está acometido, não vai funcionar. E quem que tem que cuidar disso? O farmacêutico. E é muito mais além disso, né? É da qualificação de fornecedores até o descarte seguro de sobra de medicamento. E eu tinha uma dúbia, um dúbio pensamento. Quando me perguntavam, nossa, mas você trabalha em hospital, o que o farmacêutico hospitalar faz? Eu ficava um pouco intrigada com isso. Poxa vida, né? A gente faz tanto dentro do hospital, toda a cadeia medicamentosa é nossa, mas eu tinha oportunidade de falar o que eu fazia. E o farmacêutico hospitalar, ele faz muita coisa. Então, antes ele estava lá no estoque, dentro da farmácia, e hoje ele está à beira-leito. Nós temos as inteligências artificiais que já avaliam prescrições, e o profissional, ele tem se voltado mais a estar à beira-leito. Não acontece mais uma visita multiprofissional na UTI, um time crítico, um time cirúrgico, sem a presença do farmacêutico. E a pandemia veio para mostrar tanto para a sociedade quanto para os outros profissionais o papel desse profissional tão importante. E é extremamente importante em todas as áreas, não só em hospital também. E agora eu queria agradecer aos dois a presença dos nossos diretores do Conselho Federal, Regional do Paraná, e a disponibilidade dos nossos diretores por estarem cedendo o tempo de vocês, que a gente sabe que é muito precioso. E agradecer você, telespectador, que está vendo agora o nosso podcast, está acompanhando. E como eu disse, a gente tem muitas perguntas, diversos assuntos para saber, querer perguntar. A gente não consegue ter nesse tempo curto que a gente tem, mas nos próximos episódios a gente vai continuar explorando mais perguntas, mais questões assim sobre a área farmacêutica. E eu queria agradecer não só aos diretores, mas também a você, telespectador, que está nos acompanhando. E encerro mais um episódio do nosso podcast Farmácia em Pauta e aguardo vocês até o próximo episódio.